Vamos falar agora da Libertadores da América. Agora, no mês de dezembro, foram sorteados os grupos da Libertadores da América. E o São Paulo caiu no grupo com River Plate, LDU e Binacional do Peru. Um grupo que muitos dizem ser o grupo da morte, mas eu acho que não, São Paulo. Não, São Paulo. Temos um adversário difícil, que é o River Plate, que vem disputando muito bem os as últimas edições do torneio aí, da Taça Libertadores, chegando à final, ganhando uma, perdendo outra, ganhou a final do Boca Juniors, né? Isso é importante, do principal rival, mas que não é um time que está acostumado a ganhar do São Paulo, não. O River tem muita dificuldade com o São Paulo e na história da Libertadores, os confrontos que nós tivemos em 2005, que a gente ganhou os dois jogos, 2005, que no jogo do Morumbi eu estava lá presente, ao vivo, vendo a vitória aí do São Paulo, com gol do Zidanilo, gol do Rogério Ceni. E também ganhamos em 2016, quando chegamos até as semifinais, né? Classificamos, empatamos lá, ganhamos no Morumbi com 2 gols do Caleri, show do Caleri, ex-Boca, se divertiu, se deu muito bem naquele jogo, né? Então eu não vejo o grupo da morte o São Paulo. Ao contrário da risadinha do André Sanches, né? Achando que o São Paulo caiu com o River Plate. Quem tem medo do River Plate é Corinthians, meu amigo. Não São Paulo. Paulo André, do Atlético Paranaense, também Rio, ex-Corinthians. Quem tem medo do River é o Corinthians, não é o São Paulo. O São Paulo elimina o River. Então, temos de Libertadores, a dificuldade é para eles. Temos também a LDU que já foi campeã da Taça Libertadores da América, vem jogando o torneio com uma certa regularidade, até porque é um dos grandes times lá do Equador, mas não é tudo aquilo. Tem a questão da altitude, está certo, concordo, mas é um time que não vai ser fácil, mas também o São Paulo não pode ficar preocupado com o LDU. Não é falta de respeito, temos que respeitar, vão ser jogos difíceis, mas não pode achar, vamos pegar a LDU, grupo complicado. Não, não é complicado. É complicado se nós não fizermos a lição de casa, montarmos um time competitivo, né, bem treinado, com alternativas de jogadas. E o último integrante é o Binacional, um time aí foi fundado, me parece que em 2010, é um dos primeiros times fora aí da principal região ali do Peru a ser campeão, né, peruano, mas que é novidade para eles. O primeiro jogo do São Paulo, inclusive, vai ser contra o Binacional em 5 de março. Está marcado para as 9 horas. E se o jogo for realmente às 9 horas, se o jogo for à noite, pode ser que nós não tenhamos que jogar a 3.800 metros na altitude. Porque fiquei sabendo que o estádio deles não tem iluminação artificial e isso impede que o jogo seja realizado no estádio. Então, eles estão providenciando aí a construção lá do, da iluminação, né? Mas que não deve ficar pronto a tempo do jogo contra o São Paulo. Então, o São Paulo deve jogar num estádio aí, numa altura mais ou menos aí de 2.300 metros, que também não é coisa fácil, mas também é 1.500 metros abaixo do que seria originalmente, né? Então é um jogo aí que podemos ter essa sorte aí de não termos que enfrentar a altitude, que muito time bom sobe na altitude e acaba perdendo o jogo, né? Falando mais aí da nossa tabela, esse jogo então, o primeiro jogo do São Paulo contra o Binacional, o segundo jogo contra a LDU 9h30 no Morumbi. Então assim, temos que fazer os 3 pontos lá contra o Binacional. Aí temos 2 partidas seguidas em casa, né? LDU no dia 11 e River Plate no dia 16, às 9h30 no Morumbi. Então, assim, LDU, aquele jogo para, vamos nos impor, manter aquela nossa tradição de jogar no Morumbi e sermos temidos no Morumbi, né? E da LDU vir aqui, vai jogar fechadinha, pode jogar. Nosso time vai estar bem treinado, né? Porque o jogo é só lá em março.
Temos 2 meses aí para preparar o time para isso, começar a entrosar o time no Paulistão e chegar lá em março e já ter condições aí de fazer um bom futebol, né? E aí ganhar da LDU, né? Extremamente importante. E aí o River Plate, jogo complicado, não dá para prever um resultado, mas que, pô, se a gente chegar nesse jogo com 6 pontos, dá tranquilidade pra gente, né? E aí podemos fazer um bom jogo contra o River Plate e conquistar aí os 3 pontos. Aí nós vamos jogar no dia 7 de abril contra a LDU às 9h30 também, lá no Equador. Aí sim um jogo que eu entendo que vai ser mais competitivo, só que aí também a gente vai ter a vantagem da LDU atacar o São Paulo. E a gente mantendo a nossa defesa forte, como foi a desse ano, a melhor do Campeonato Brasileiro, pô, podemos dominar ali bem o ataque dos caras e no contra-ataque matar esse jogo e jogar mais 3 pontinhos aí pra gente. Aí 22/4 é sim o jogo mais difícil dessa fase de grupos contra o River Plate lá na Argentina. São Paulo não consegue fazer resultado na Argentina, mas um dos poucos jogos de Libertadores na Argentina que o São Paulo ganhou foi lá em 2005, naquele 3-2, se não me engano, né, contra o próprio River Plate. Então a gente foi lá e conseguiu ganhar deles no estádio deles, um dos poucos jogos com resultado positivo do São Paulo na Argentina. Pô, podemos repetir esse ano. Não temos Amoroso, Rogério Ceni, Lugano, Fabão e companhia, mas podemos sim chegar lá e obter um bom resultado, né? E fechamos a campanha contra o Binacional no dia 5 de maio. Então, assim, se tiver algum tropeço aqui nesse meio de tabela aqui e chegar na última rodada precisando de um resultado positivo, poxa vida, Binacional em casa é para classificar, né? Precisando de resultado positivo, precisando fazer resultado, pô, então assim, nesse ponto eu vejo essa tabela até generosa com o São Paulo. Então, assim, não acredito que seja o grupo da morte. Grupo da morte seria se o Corinthians caísse aqui, mas não é Corinthians, aqui é o São Paulo que vai jogar. Então, assim, grupo difícil, mas que Binacional, LDU e River Plate entendam que eles vão jogar com o São Paulo. Tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Tá? Um time de respeito. Maior participante da Libertadores do Brasil, ao lado de Palmeiras e Grêmio, mas sim o número com o maior número de torneios disputados. Então, assim, adversários, tremei. Aqui está o São Paulo, aqui está uma camisa pesada, aqui vocês vão sofrer. Esse é o grupo da morte para vocês. 2 de vocês 3 vão morrer nesse grupo, porque o São Paulo é um dos que vai classificar. Correto? É isso aí. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão da Libertadores 2020 e feliz da vida, torcendo pelo nosso São Paulo, curtindo mais uma Taça Libertadores da América. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.